Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. E é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade e graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia. E aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar bastante sobre a questão da nossa base, né? Infelizmente, ontem o Botafogo se despediu da Copa São Paulo, a famosa Copinha, né? Ao ser derrotado por 3-1 pelo São Paulo. Né? Nós fomos derrotados pelo São Paulo por 3-1. Mas o resultado em si, você pode pensar, pô, 3-1 foi um baile. Não foi um baile, não foi nada disso. Nossos garotos, se portaram muito bem, jogaram muito bem, e eu queria chamar a atenção de vocês exatamente para essa questão da nossa base. Eu estava conversando com meu filho, enquanto estava passando o jogo, ele está viajando, inclusive, está lá no Rio Grande do Norte, Natal, e ele estava acompanhando de lá. E a gente conversando, e eu falei, cara, essa nossa base, ela está fazendo um feito inédito, entre todos os participantes de uma Copa São Paulo. Entre todos os participantes de uma Copa São Paulo, o Botafogo está fazendo um feito inédito. E eu mostrei para ele a importância, cara, do Botafogo para o futebol brasileiro. E eu quero chamar a atenção de você para esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe, né? Minha esposa, se ela tivesse acordado, ela estaria me matando agora, porque detalhe já é pequeno. Nós temos que entender isso. O detalhe já é pequeno, então não tem pequeno detalhe, é detalhe. Né? Então, para chamar a atenção para você para esse detalhe. O que acontece? Em todas as edições, em qualquer edição, e eu falava isso para o meu filho, em qualquer edição de uma Copa São Paulo, você nunca viu uma equipe disputar duas competições simultaneamente. É lógico que não eram competições no mesmo dia. Me parece até que teve um jogo que teve que se dividir, né? Teve que dividir o elenco. Uma parte do elenco disputava uma competição e outra parte do elenco disputava outra competição. Então, o Botafogo, cara, é o único time no Brasil que participa de um feito como esse, que é protagonista de um feito como esse. Então, nós tivemos o mesmo plantel, o mesmo elenco participando do início do Campeonato Carioca, as 3 primeiras rodadas, né? Estamos na terceira, já vamos para a quarta. Então, o primeiro jogo foi contra... inclusive, nós empatamos, acho que não sei se foi Nova Iguaçu. Um time desse aí no primeiro jogo. Vencemos a Portuguesa e depois perdemos para o Sampaio Corrêa. Correto? Então, cara, você vê o feito, três rodadas do Campeonato Carioca. Depois, esse mesmo elenco participante da Copa da Copa São Paulo. O mesmo elenco. Os jogadores do Botafogo, como o caso do Cauã Toledo, participaram de 5 partidas em 6 jogos. É lógico que ele não jogou 90 minutos, mas ele também não jogou 10 minutos. E não é só o fato de jogar 5 partidas em 6 dias, não. Inclusive, meu filho me lembrou um fato muito interessante. Olha só, não é só participar de 5 partidas em 6 dias. Você faz 5 partidas em 6 dias e você tem que se deslocar.
Você tem que ir para São Paulo, você tem que voltar para o Rio de Janeiro. Você tem que ir para São Paulo, você tem que voltar para o Rio de Janeiro. E em alguns casos, como foi o caso do Sampaio Corrêa, imagina essa logística. O jogador viaja para São Paulo, faz a sua participação na Copa São Paulo, volta para o Rio de Janeiro e depois tem que pegar ali uma van, provavelmente uma van, né? Eu falei pro meu filho, cara, ou eles foram de van ou foram de helicóptero. São os dois caminhos para o jogador fazer uma viagem ou mais rápida ou mais confortável. Porque aí você bota ele na van, a van tem aquela poltrona, né? Que você pode fazer até como se fosse um ônibus leito, né? Porque o time já tá lá. O time já tá lá. E o jogador tem que viajar para encontrar com a delegação lá. Ou já entrou no ônibus da delegação para viajar para Saquarema. Cara, é um feito extraordinário dessa equipe comandada pelo nosso amigo Belão. Um treinador também muito capacitado. Inclusive eu já falei sobre ele no vídeo passado. Assim como falei sobre ele, já falava desde a época do Lúcio Flávio. Cara, pelo amor de Deus. Cara, você tá ali com o John Texton, um programa multiclube. O cara tem o Botafogo, o cara tem o Leão, o cara tem o Molenbeek, o cara tinha na época o Crystal Palace. Pô, cara, entra em contato com o cara, pede para fazer um estágio lá na Inglaterra, pede para fazer um estágio lá na França, pede para fazer um estágio na Bélgica, vai conhecer outras praças de futebol, vai aumentar o seu currículo, pede para fazer um curso, né, para inscrever o cara num curso da UEFA, aumenta o seu currículo. E eu já falava isso desde a época do Lúcio Flávio. Porra, esse cara tá aí, não faz nada. Só um gamonga, fica lá no coisa, só um gamonga. Na época o Marçal e até o Rafael mandavam mais no time do que o Lúcio Flávio. Então o Belão tem que seguir esse caminho. Cara, vai, faz ali acordo com o John Textor, chega, conversa. Vocês têm acesso direto. Bom, falava também sobre nossas peças, né, da base. Cara, tem jogadores extraordinários, não são extraordinários, eu não vejo assim um exemplo, guardado das devidas proporções, um Estevão, eu não vejo ali um Estevão, um Hendrick, correto? Dentro do Botafogo, mas eu vejo jogador muito promissor ali, como o caso do Cauã Toledo, como o caso do nosso capitão Justino, como o caso do Felipe Januário, como o caso do Arthur Isaac. Esses aí eu falei sobre esses jogadores aí, entendeu? Cara, muito o próprio Kadir, né? O Kadir, tem o outro Samuel Alves, se não me engano. Cara, são muitos jogadores ali que podem ser vendidos diretamente para o exterior. E outros, e eu digo os outros, todos os outros, cara, podem ser vendidos para bons times da Série A e bons times da Série B. Você tem muitos times bons na Série B com condições de contratar. Você tem Goiás, você tem aqui na Série A, até na Série A você tem Coritiba, você tem Vitória da Bahia, você tem Chapecoense, você tem bons times que podem, você tem o Remo do Pará, você tem bons times que podem contratar jogadores da base do Botafogo. Então todos os jogadores da base do Botafogo são úteis, eles são patrimônio, eles são ativos do Botafogo e ativos verdadeiros, né, que vão sair dali do Botafogo, o Abdias lá, lateral esquerdo, todos esses jogadores, o próprio Danilo, o outro zagueiro, o Cauã Branco, zagueiro também, cara, todos esses jogadores têm mercado, tanto no futebol brasileiro, quanto até no futebol, cara, esse Estados Unidos aí, agora mesmo eles estão contratando o zagueiro Iago do Flamengo lá, o Inter Miami está contratando lá o zagueiro Iago do Flamengo para jogar lá na coisa. O garoto está com 20 anos,
Então, meu irmão, todos esses jogadores do Botafogo são ativos de primeira qualidade para um futuro. E o Botafogo ainda não é um nível de clube formador. Né? Não é porque eles são da base que o Botafogo é um clube formador. Não. O Botafogo é um time que contrata jogadores novos e lança esses jogadores na base. Né? Não contrata para o elenco principal, contrata para a base. E aí vem esses jogadores. Inclusive, se não me engano, o Cauã Toledo e os outros também foram contratados para esse detalhe. Eu estava vendo até o jogo do Palmeiras com o Ibrachina, né? Cara, eu vi muitos jogadores bons ali nesse clube Ibrachina. Inclusive o Palmeiras contratou um garoto de 15 anos do Ibrachina. Um garoto de 15 anos. O Palmeiras contratou, eu vi o comentarista falando, o repórter falando sobre esse assunto. E eu vi muitos jogadores bons ali no Ibrachina. Vi um jogador que, se não me engano, ele é equatoriano. Cara, quando eu olhei para aquele jogador, eu falei, porra, que é isso? Olha o porte físico desse cara. Pô, o cara é grande. Tem um centroavante que estava jogando com uma touca. Um cara muito forte, muito potente. Cara, tem muitos jogadores ali nesse Ibrachina. E o Botafogo tá com vários olheiros ali, né? Para possíveis contratações. Então, é muito interessante essa copinha na hora de você fazer um mapeamento ali de jogadores importantes ali que você pode contratar. E o Botafogo precisa contratar porque ainda não é um clube formador. Muitas coisas administrativas estão atrapalhando demais o Botafogo nessa questão aí de progresso, né, no seu projeto, de fazer progresso no seu projeto, cara, porque o John Textor tem que resolver a situação dele, tem que se resolver a situação dele na Iconic, o processo vai ser julgado amanhã, tem que resolver a questão do transfer ban, e aí a questão do transfer ban está se discutindo, prejudica, não prejudica. Eu vou dar só um exemplo para você, o Cuiabano. Vou dar um exemplo rápido aqui para você poder entender, o Cuiabano. O porquê que o clube evita o Botafogo. Vamos supor, o Cuiabano. Nós estamos no mês de janeiro, 20 de janeiro. Daqui a 10 dias inicia o mês de fevereiro, correto? Mês de fevereiro. Então o Cuiabano está na folha do Nottingham Forest. O Nottingham Forest é obrigado a pagar o pagamento, né? O salário do Cuiabano. Eu estou só dando um exemplo, tá? Para você poder entender. É obrigado a pagar o salário do Cuiabano. Vamos supor o Medina. O Medina não tem contrato, não tem clube. Ninguém está pagando o Medina. Quem paga o Medina são os próprios empresários que estão ali numa expectativa de colocar ele do Botafogo para o Botafogo pagar o salário dele. Então não está recebendo. Então o próximo mês vai vencer e o cara vai ter que pagar. Correto? Aí você não pode inscrever o jogador, então também o time não vai colocar você lá, porque o time vai ficar esperando você e ter que pagar o próximo salário do jogador? Não, ele vai passar pro Vasco. O Vasco, ó, toma aqui no dia 1º de fevereiro, o salário do Cuiabano passa a ser seu e você arca com essa despesa aí. Aí vem o Cuiabano, eu não queria ir pro Vasco. Cara, olha só, você tem que ir pro Vasco pelo seguinte, vou te dar aqui a real. É o que o Nottingham Forest vai fazer com o Cuiabano. Ó, vou te dar a real. Nós estamos com espaço limitado para estrangeiros. Correto? Você não joga numa posição que nós achamos que seja uma posição imprescindível. Então, o Vasco ali vai te dar projeção. Nós estamos tentando te emprestar para um clube da Europa, mas não conseguimos. Mas o Vasco vai te dar projeção, você vai ficar com visibilidade e você vai aliviar a nossa folha salarial. Cara, você é contratado do clube e você vai para o Vasco. Chega lá, se acerta com o Vasco e vai para o Vasco. Ou então você fica ali no sub-20. Já que eu vou ter que pagar o teu salário, tu vai jogar lá no sub-20. Que é o que está acontecendo com o Cuiabano agora. Então, o mês de fevereiro, o cara quer se livrar do mês de fevereiro para não ter que pagar o salário do cara. E o cara não tem para onde ir, vai para o Vasco. Por quê? Porque o Botafogo não pode inscrever. Se o Botafogo pudesse inscrever, não tivesse no transfer ban, o Cuiabano, tu quer voltar para o Botafogo? Beleza, volta lá. Ô Botafogo, a partir de fevereiro, 1º de fevereiro aqui, o salário do Cuiabano é a tua obrigação. Acabou.
Acabou, esse é o detalhe. Ah, prejudica, não prejudica. Pensa nesse caminho que eu tô conduzindo aí, que eu tô apresentando, que você vai ver se prejudica ou não prejudica. O cara não quer pagar o próximo salário, quer botar para outro, porque não vai aproveitar o jogador. Aquele jogador não é imprescindível para o clube. E assim como é o Cuiabana, são vários. É o caso do Medina. O próximo salário, fevereiro, quem vai pagar? É o Botafogo que está pagando o salário do Medina lá? Para o Medina ficar aguardando sair do transfer ban? Não. Então o cara vai falar, meu irmão, não tem como esperar mais, porque eu tenho que pagar o próximo salário do jogador. E vai botar em outro clube. Essa é a realidade. Então, eu falei aqui da questão dos clubes da Copinha, né? Do Botafogo dentro da Copinha, a participação do Botafogo da Copinha. Cara, eu tô muito feliz com esse clube, com a participação desse time. Não só por conta dos jogadores, mas por conta de um todo, tá? Por conta de um todo. Veja bem, quando o técnico Belão teve que sair, vir para o Rio, e no jogo de segunda-feira, se não me engano, não essa, no jogo de sábado, sem ser o jogo de ontem, o jogo passado, o jogo anterior, entrou o outro treinador, que é do Sub-17, cara, jogou do mesmo jeito, jogou pra frente, jogou com coragem. Então o Botafogo tem, cara, toda essa infraestrutura ali montada, cara, mas pô, se não destravar as coisas, não vai andar. Não vai andar, cara. Entendeu? E aí vai começar a prejudicar. Eu tava vendo hoje até, inclusive, o TF falando ali, cara, pô, o John Textor, ele tem o seu apoio, ele tem a sua confiança, cara. Eu acredito, pelo perfil dele, que ele não vai admitir perder o Botafogo do nada. Ele não vai admitir isso. Você está entendendo? Eu acredito, inclusive, que ele possa até ter um prejuízo pessoal para manter o Botafogo. Cara, mas nós não podemos ficar nessa situação. E quem nos colocou nesta situação foi o John Textor. Esse negócio, nos deu a glória eterna. Não, cara, a glória não é eterna. Chega lá é fácil, difícil é se manter. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Tá? Diversas nações no mundo antigo, né? Diversas ações no mundo antigo foram destruídas, não existem mais e só existe a história, né? Aí vem a chacota que nossos adversários vão fazer. Quem vive de passado é museu. E essa é a realidade mesmo. Vai ver onde está Roma antiga. Tá no museu, filho. Se não tiver no museu, tá na ruína lá. O que tu vê lá? Tu vê ruína. Mais nada. Grécia antiga, tu só vê ruína. Correto? Eu tô dando aqui um exemplo. Babilônia, tu só vai lá ver ruína. Só vai ver ruína nesses lugares aí. Né? Existem nações que nem existem mais. Egito só vê pirâmide. Cadê faraó? Onde é que está o faraó? Eu estou dando um exemplo aqui para você entender a glória, cara. Você alcança, você cai e depois só fica ruína, cara. Só fica chacota em cima de você. E nós estamos sendo chacota. Essa é a realidade. E você, John Textor, você é o responsável. Olha aqui, ó. Eu estou falando para você que você é o responsável por fazer a torcida do Botafogo passar por chacota. E aí vem a questão ali até do TF. Nós fizemos a pergunta, mas o John Textor não quis responder. Tá, tudo bem, mas vocês deviam falar para ele o seguinte, John Textor, nós entendemos todas as suas respostas, mas estamos falando para você. Você vai cair no descrédito nosso, porque nós somos a mídia botafoguense e nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. Todas as suas respostas estão sendo acatadas, mas nós não aceitamos isso. E você vai ter o prazer ou o desprazer, ou de estar dentro do panteão lá dos eternos, ou você vai cair igual Roma caiu. Acabou, meu irmão. Acabou. E aí você fala, para ele não se sentir um cara. Meu irmão, você colocou o Botafogo nessa situação. Você colocou o torcedor do Botafogo nessa situação.
Você sabe, eu sou um dos maiores passadores de pano aqui para SAF Botafogo. Mas é para SAF, né? O projeto SAF. Não para figura. Porque o projeto SAF, como eu falei, cara, na minha opinião, o melhor mundo para o Botafogo seria um fundo soberano, né? Como eu falei, cara, ninguém compra o Sheik, ele não compra uma Ferrari para esperar a Ferrari valorizar. Não vai comprar, ele vai esvaziar a rua toda de Abu Dhabi, né, de Dubai, de Doha, vai esvaziar a rua e vai falar, cara, hoje só quem vai andar com essa Ferrari na rua sou eu. Ou com o meu Bentley, ou com o meu Lamborghini, esvazia a rua aí, só quem vai andar sou eu, ninguém anda mais. E o cara vai gastar dinheiro, vai comprar uma Ferrari, vai comprar um Bentley, vai comprar um Lamborghini, vai continuar gastando. Esse seria o ideal, o mundo ideal para o Botafogo. Você tá entendendo? Ah, nós vamos ser satélite. Satélite de quê? Tudo bem. O cara vai lá, vou explicar mais ou menos como é que funciona. Eu quero contratar o De Bruyne. Aí tá lá o De Bruyne no Manchester City, tá lá o Liverpool querendo contratar. O cara, pô, eu quero contratar o De Bruyne. Não, pro Liverpool não vendo não. Não, mas vende aqui. Vende pra Bélgica. Aí o cara tá lá, dono do Bruges da Bélgica, compra o Bruges, mas ele é dono também do Liverpool. Aí compra lá pro Bruges e empresta. Aí igual o cara tá fazendo lá com o Cuiabano. Comprou o Cuiabano e vai emprestar o Cuiabano pro Vasco, ou pro Botafogo, Fluminense, Flamengo, pra quem quiser. Tu tá entendendo como é que funciona? É a mesma coisa. Ah, nós vamos ser satélite. Tudo bem, cara, mas nós não vamos ser satélite. Vou recomprar lá o Luiz Henrique, vou botar o Luiz Henrique aqui mais um ano e vou depois levar o Luiz Henrique para outro lugar. Entendeu? Ah, vou contratar o Delite, né? O Virgil van Dijk, que já tá, né? Virgil van Dijk, vou botar aqui no Botafogo, depois eu levo para a Arábia. Meu irmão, tu vai fazer um estágio de 1 ano no Botafogo, depois vai vir para a Arábia aqui. Pode deixar que o teu salário é o mesmo aqui ou lá. Toda vez que o time ganhar, tu vai ganhar lá um presentinho, um Rolex, um leão. Vai ficar tudo guardado para tu lá, lá no Catar. E depois, quando chegar lá no Catar, tu recebe tudo. Mas faz esse estágio aqui. Esses, para mim, seria o mundo ideal. Bom, então nós estamos falando sobre isso. Hoje o Martim Anselmi vai ser apresentado. O Botafogo, cara, com certeza. Aí eu quero ver, né, as pessoas que estão lá martelando em cima. Se eu tivesse lá, cara, eu martelar. Porque é sem mimimi, sem conversa fiada. Meu irmão, sem conversa fiada. Vai sair quando? Cadê o dinheiro? Tem um extrato que tá na conta do Botafogo? Não, você tem que apresentar, cara. Se não tá na conta do Atlanta, tem que estar na conta do Botafogo. Ou tem que estar na conta da Ico. Pega aqui, extrato. É como eu falo, cara, até em outras questões eu falo, o cara repassou dinheiro. Pô, meu irmão, mas tu repassou como que tu repassou o dinheiro? Cadê o extrato, meu irmão? Tá aqui, ó. Fulano de tal, recebeu tanto, ele fez fulano de tal. Você tem que ter o extrato que você pagou. Então não tem conversa fiada, mesmo. O dinheiro tá chegando, mas tá onde? Traz o extrato da onde tá. Ó, o dinheiro tá na Caimã, tá aqui, ó, a conta da Caimã. O dinheiro tá no Caribe, tá aqui a conta do Caribe. O dinheiro tá aqui, ó, o caminho. Follow the money. Follow the money. Siga o dinheiro, o caminho do dinheiro. Mas é isso aí. Então, o Anselmi vai ser apresentado hoje. Amanhã nós já vamos ter o jogo contra o Volta Redonda. Vamos esperar a escalação para saber como é que o time vai e para saber como é que o time vai se sair também mediante ao novo esquema tático, né? O novo sistema de jogo do Botafogo. Mas é isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.